Fala, galerinha. Vamos aqui para a nossa oitava aula da mentoria. Nessa aula, pessoal, vou trazer algumas figuras gráficas ou padrões de price action, de continuidade e de reversão, não é? Os mesmos que eu vou passar valem tanto para continuidade, a maioria, quanto para reversão. E o que é padrões, né? Figuras gráficas. Essas figuras gráficas, pessoal, são alguns rastros que o mercado deixa, né? Possibilitando assim, nos mostrando a possibilidade de reversão ou de correção, né? Alguns padrões mais conhecidos são formações gráficas como o oco, não é? Onde o mercado ele um topo, faz um topo mais alto, não é? Para a continuidade do movimento de alta, ele deveria de fazer a correção no topo rompido e continuar o movimento de alta, não é? Certo. Porém, a partir do momento em que ele não faz esse movimento, não é isso daqui em topo, em regiões de topo, tá, pessoal? Não acontece isso daqui em meio de gráfico ou fundo de gráfico, não. Apenas em topos, regiões de ponto de pivô de resistência, tá? Regiões dos 15 minutos, apenas topo. Ele faz esse movimento, não é? De impulsão e não tem continuidade. Então ele faz o quê? Ele volta abaixo do topo rompido, faz um novo topo na mesma linha, assim configurando para a gente o famoso oco, não é? Ou ombro, cabeça, ombro, aonde eu tenho aqui um ombro, mais, onde eu tenho aqui um ombro, aqui eu tenho a minha região de cabeça e aqui eu tenho a minha região do outro ombro, assim configurando um oco, ombro, cabeça, ombro, e a partir daqui o mercado ele começa a fazer o seu movimento de baixa, onde eu tenho aqui região de pescoço, não é? Ele faz o rompimento desta região. Aqui há dois princípios básicos para a minha entrada de venda, tá, pessoal? Lembrando que o alvo a ser buscado aqui é o tamanho desse range da cabeça até o ombro para baixo, tá, pessoal? O alvo a ser buscado aqui é do ombro, o range do ombro até a cabeça para baixo, a partir do movimento, do rompimento do ombro, tá? Do rompimento da linha de pescoço, que é essa linha aqui, ó. A partir desse rompimento, o alvo a ser buscado é esse range aqui, tá? E aqui eu tenho dois princípios básicos, duas regiões a serem executadas as minhas ordens. Ombro, cabeça, ombro. Eu posso pegar, dependendo, analisando aqui a movimentação do gráfico, não é? Avaliando a pressão de venda. Eu posso pegar a venda quando ele retornar aqui para fazer um topo mais baixo, na região do pescoço anterior. Já posso executar a minha venda aqui quando ele me der um candle vendedor, não é? Suponhamos que ali eu vou ter a seguinte forma: candle comprador, né? Já possivelmente demonstrando intenção na venda. A partir do momento que o fundo desse candle aqui, a mínima dele for perdida, já posso efetuar a minha operação de venda, quando ocorrer algo desse tipo aqui, tá? Stop acima da máxima, acima do topo, e a entrada um tique perdendo a mínima do candle negativo. Assim, esperando a continuidade desse movimento, tá? Essa daqui é a primeira entrada. A segunda entrada é na correção do rompimento de fundo, tá, pessoal? Quando ele voltar para corrigir após o rompimento dessa dessa linha de pescoço aqui, dessa linha de ombro, tá? Da linha de pescoço. Quando ele voltar para corrigir ali naquela região, é o ponto também ideal para minha para mim fazer a minha entrada, tá? Ele provavelmente vai corrigir um candle positivo e o próximo candle negativo que vier rompendo o mínimo, eu executo a minha venda, tá? Às vezes, pessoal,
acontece algumas correções pullback escondido, tá? Como assim pullback escondido? Se eu tenho aqui a minha região, tenho aqui o meu ombro, cabeça, ombro. Apenas o pavio do candle, às vezes, é um pullback, tá? Fiquem ligados nisso daí. Eu tenho aqui meu ombro, cabeça, ombro. Tenho aqui a minha linha de pescoço e aqui a minha linha de segundo ombro. O mercado volta lá e ele faz isso daqui. Quando ele faz esse rompimento aqui, pessoal, ele faz da seguinte forma, tá? Ele faz da seguinte forma. Tenho aqui, vou desenhar maior um pouquinho. Tenho aqui o meu ombro, cabeça, ombro, né? Tenho aqui a minha região de pescoço, meu segundo ombro, onde ele fez correção. Quando ele vem rompendo isso daqui, pessoal, ele faz um tipo, às vezes, um pullback assim. Vem o movimento de queda e ele faz esse rompimento, certo? Rompeu aqui a linha de suporte, não é? Eu tenho que aguardar a correção naquele ponto ali, não é? Que seria um candle comprador assim e um novo candle vendedor assim, para me executar minha venda perdendo essa mínima, né? Ou a partir do momento do fechamento desse candle com o stop acima dele, buscando esse range aqui, tá? Pode ser branco, buscando esse range aqui para baixo, até pegar o alvo, tá? Mas às vezes ele faz um pullback escondido. Ele não faz um candle positivo, ele faz um candle positivo escondido, tá? Às vezes ele vem com um candle vendedor, bate lá e vem fazendo um candle de força assim. E aqui está o meu pullback escondido. Apenas o pavio do candle foi a correção, tá? A gente vai pegar esse tipo de movimento, esse tipo de pullback apenas em figuras gráficas, tá, pessoal? Apenas em rompimentos de consolidação, rompimentos de oco, okoi, algumas figuras gráficas assim, tá? Porque aqui o mercado ele veio com um movimento expressivo de queda, não é? Fez a correção aqui do pavio e voltou ao rompimento de novo, rompimento da mínima, assim, engatando tendência de baixa, tá? Esse daqui é a nossa primeira figura, chamado oco. Próxima figura é a mesma coisa, porém invertido, tá, pessoal? Se situa em regiões de fundo, tá? Pontos de pivô de suporte, não é? Em regiões de fundo. Ele faz aqui o mesmo movimento, faz um ombro, não é o fundo, rompe o fundo. Para ele engatar a tendência de baixa, seria o quê? Ele deveria de fazer correção nesse fundo aqui, assim, e continuar sua tendência de baixa, não é? Porém, ele falha esse rompimento de fundo anterior, volta acima do fundo aqui, não é? Fazendo aqui uma linha de pescoço, toca aqui, fazendo um fundo mais alto na região de fundo anterior e rompe para cima. E o alvo que eu vou procurar é o mesmo, da região de pescoço até a cabeça, esse range aqui para cima, tá? A forma de entrada, do mesmo jeito, tá, pessoal? Posso entrar aqui quando ele voltar para testar o ombro, tá? Contanto que ele me deixe um gatilho comprador. Tem aqui candle vendedor e um candle comprador rompendo máxima, tá? Ou quando ele romper aqui a minha região de pescoço. Quando ele voltar acima aqui e fazer a correção nesse rompimento aqui, tá? Quando ele fizer o pullback, deixar também para a gente aqui gatilho de compra, né? Era para ser mais em cima isso daqui. Quando ele deixar para a gente aqui um gatilhozinho de compra, a gente está efetuando a nossa entrada. Da mesma forma aqui, pessoal, pode acontecer dele fazer um pullback escondido, beleza? Pode acontecer dele fazer um pullback escondido. Como assim pullback escondido? Ele vem,
faz o rompimento aqui da figura, o rompimento da região, não faz um candle vendedor, mas ele vem lá, trabalha na região de rompimento, volta para cima, deixando um grande pavio aqui. Isso daqui é um pullback escondido, não é? Onde aqui teve intenção vendedora e os compradores dominaram, empurrando o preço para cima, tá? Cabe essas três tipos de entrada aqui nessas figuras, tá? Vou mostrar aqui agora no gráfico uma figura dessas para a gente, né? Uma figura de oco. Oco e Okoi. Vou ver se eu encontro aqui, tá? Vou apagar aqui os meus indicadores só para ficar mais simples da gente encontrar. Diminuir o gráfico aqui, tá? Pessoal, tem que ser nítido esse tipo de figura, beleza? Tem que ser uma figura muito interessante. Tem que estar nítido que é realmente um oco, que é um okoi, tá? Há OCOIs em tempos gráficos maiores, como 15 minutos também, a gente pode estar olhando, tá? A gente pegar as operações no tempo gráfico de 2 minutos, há esse tipo de OCO, OCOI em tempo gráfico maior, da mesma forma tem que estar bem nítido para a gente, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, nos 15 minutos, o mercado ele teve um movimento expressivo de queda, corrigiu, rompimento de fundo, corrigiu de novo, na mesma região aqui ele voltou, não é? Houve o rompimento aqui da nossa região de pescoço e ele já continuou subindo direto, né? Vamos ver se pegou o alvo aqui, que o alvo é a região do pescoço até a cabeça, duplicando para cima. Não é? Não pegou 100% do alvo aqui, ele bateu até aqui, né? E o alvo era 100%. Faltou um pouquinho aqui para pegar 100% do alvo dentro dessa figura aqui, tá? Não está tão nítido, como eu falei. É melhor pegar operações onde está bem nítida a figura. Um exemplo, essa daqui também não está bem nítida, né? Temos aqui ombro, cabeça, né? Ele rompeu aqui a nossa linha de ombro, né? Voltou aqui na região do ombro, né? Rompeu a linha do pescoço, voltou aqui e rompeu para baixo, né? Não foi um okoi ou não foi um oco tão nítido, mas é seguindo dessa forma. Deixa eu ver se eu encontro aqui um bem expressivo, né? São figuras raras de acontecer, pessoal, mas com um índice de assertividade muito alto, tá? São figuras que não acontecem com frequência, mas quando acontece, há movimentos bem interessantes a serem pegos aí. Aqui teve um oco até, não foi tão bonito também, né? Mas temos aqui, ó, região de abertura do mercado. Temos aqui um ombro, que é região de pescoço. Tentou fazer o rompimento lá, marcou a linha de ombro, retornou, correção, e aqui ele já fez o rompimento direto, não é? Aqui, como o único candle fez o rompimento tanto da região de pescoço quanto encostou no ombro, não é? A entrada seria exatamente nele. Ele aqui, esse candle aqui, ele fez o rompimento e o range que a gente procura é do ombro na cabeça, né, da região de pescoço aqui na cabeça, a gente duplica essa região para baixo aqui e ele quase pegou 100% do alvo lá. Né? Quase pegou 100% do alvo. Chegou próximo aqui, né, e como a entrada seria no rompimento do pescoço, na correção com stop acima do topo,
o stop deveria de estar aqui com a entrada abaixo desse candle, não teria pegado o stop e chegou bem próximo do alvo lá. Vamos ver se eu encontro aqui um Okoi. Vamos ver se tem algum Okoi aqui bem interessante. Ou um novo oco, né? Tem... Como eu disse, né, pessoal, não é figuras que acontecem com tanta frequência, mas quando acontece, o índice de assertividade delas é muito bom. Tem, tá, eu não vou ficar procurando muito não, pessoal. Então, é muito interessante, vocês façam como eu. Desenhem esse tipo de figura, coloquem aí próximo à tela de vocês e sempre que vocês estiverem operando, vocês dão uma olhada, né, para essas figuras para se tornar uma presença na cabeça de vocês e assim que o mercado demonstrar uma figura daquela, vocês tenham a percepção de encontrá-las com facilidade. Um exemplo, outro oco aqui bem desenhado, né? Temos aqui uma região de resistência, né? Como eu disse, é em região de topo e de fundo, né? Temos aqui uma região de resistência onde o mercado deu uma segurada. E aqui ele fez um belíssimo oco. Tem aqui puxada, correção, rompimento de topo, não é? Não fez a correção e continuação, voltou abaixo do último topo, corrigiu, dando aqui oportunidade de entrada, rompimento aqui da linha de ombro, né? Da linha de pescoço, rompimento da linha de pescoço, rompeu, e aqui, como eu disse, ó, ele não fez um pullback, ele fez um pullback escondido. A gente tem aqui, ó, nossa região de pescoço, ele faz o rompimento e aqui ele faz uma correção com o candle, tá? Pavio do candle e volta caindo, tá? Esse tipo de operação aqui, pessoal, se a gente não pega quando ele romper aqui, ó, um tique abaixo da mínima do candle de rompimento, não é? Porque na maioria das vezes quando ele faz o rompimento desse candle aqui, do candle que rompeu a região, desse candle aqui, ó, quando ele faz o rompimento da mínima dele, é porque ele vai continuar caindo, tá? Então, primeiro ele faz essa correção para depois vir um rompimento direto. Então, a partir do momento que esse candle aqui fecha, rompendo essa mínima aqui, e o próximo candle volta testando aqui, eu já posso posicionar minha ordem nessa mínima, stop acima. Quando esse candle, o próximo candle vir rompendo mínima, ele já me executa a ordem, já me dando margem aqui de ganho, tá? E como eu disse, né, o alvo a ser buscado, primeira vez, é esta região aqui, que é do pescoço até a cabeça, duplicando ela para baixo a partir do rompimento. O rompimento foi aqui,
esse daqui buscou 100% do alvo, tá? Esse daqui foi um belo oco. Não encontrei nenhum mocói para estar mostrando como exemplo, mas a analogia é a mesma, tá, pessoal? A analogia da figura é a mesma, tá? Aqui em figuras gráficas, pessoal, a gente não leva em consideração médias móveis, tá? Mas se a média estiver a favor do movimento, é uma boa. Exemplo, deixa eu colocar aqui minha média de 20. Média de 20 é a que a gente mais utiliza aí. Vou colocar ela aqui e ver se ela estava a favor do rompimento, tá? Aqui ela já virou para baixo, não é? Vocês viram que ela estava para cima, ela já apontou para baixo, mostrando direção, nova direção do preço, e ele fez o rompimento da nossa figura. Mas em figuras gráficas a gente faz a entrada conforme a figura gráfica. Se estiver contra as médias, a gente faz também levando em consideração a força do movimento, tá? Se estiver a favor das médias, é uma confirmação a mais para a gente pegar as operações, beleza? Falei o COI, próxima figura gráfica, pessoal, que é uma que acontece com muita frequência, é a famosa consolidação, tá? O preço de consolidação, aonde a gente tem uma linha de resistência para o preço, não é? Uma linha de suporte e o mercado ele fica trabalhando dentro daquele ponto ali, não é? Eu já expliquei isso daqui em outra aula, que a gente pode comprar na mínima e vender na máxima, mas o grande intuito é pegar o rompimento. Quando ele faz o rompimento, tá? Isso daqui é uma figura neutra, pessoal. Por que neutra? Porque ela pode romper tanto para cima quanto para baixo. Ela pode ser uma figura de continuação como uma figura de reversão. Por quê? O mercado ele poderia estar vindo aqui em tendência de alta e chegou aqui consolidou. Isso daqui é um descanso para o preço. Caso ele rompa para cima, ele continua a sua tendência, tá? Tanto pode ser um descanso para o preço continuar subindo, quanto pode ser é, uma troca de posições de compra para venda. E ele faz o rompimento para baixo e muda o seu curso para baixo, tá? Mas o grande intuito que a gente vai pegar disso daqui é que a gente vai sempre sair no primeiro alvo, tá? Tanto faz o rompimento para cima quanto para baixo, o alvo que a gente vai pegar é a duplicação desse range de consolidação. Rompeu para baixo, a gente pega a duplicação para baixo. Rompeu para cima, a gente pega a duplicação para cima. E da mesma forma que a gente pega a correção como fez no oco ou no okoi, a gente aguarda ou um pullback escondido ou um pullback, não é, com um candle na contraparte, tá? Exemplo, rompeu para cima aqui. Rompeu para cima aqui com força, não é? A gente pode aguardar um candle negativo voltar fazendo a correção ou alguns candles negativos voltar fazendo a correção, mas o importante é que tem que ser na linha de suporte, tá? Na linha rompida. Fez correção, voltou acima, a gente compra, tá? Compra acima desse topo com stop abaixo desse fundo, beleza? Às vezes ele faz esse tipo de rompimento, como eu falei, rompe com força, faz aqui um pullback escondido, não é? Volta com o candle forte e o pavio. Tanto é que a gente pode, quando ele faz um movimento de rompimento com um candle interessante, não um candle forte, a gente pode posicionar a nossa compra a partir do momento que ele começou a vir testar aqui, ó. Ele abriu o próximo candle, está testando aqui a região de suporte, a gente já posiciona a nossa compra aqui acima dessa máxima do candle, porque quando ele voltar nesse candle aqui, não é? Ele já nos pega a nossa entrada e já nos dá ganho. A mesma coisa para queda, tá, pessoal? Fez o rompimento, fez correção, voltou com o rompimento, a gente pega na venda, tá? Da mesma forma na compra. Fez um rompimento aqui com força, não é? Voltou corrigindo aqui, ó, na linha de resistência, onde era suporte. Voltou de novo com um grande pavio, pullback escondido, a gente pega para venda também. Pode ser os dois pontos, ou no próximo candle ou no candle que fez o rompimento, beleza? E o alvo, pessoal, é esse range aqui,
tanto para cima quanto para baixo, beleza? Vou mostrar um exemplo aqui que estava acontecendo hoje, tá? Temos aqui, ó, pequena região de consolidação, temos aqui resistência do preço, suporte do preço, marcou aqui, ó, a regiãozinha de consolidação. Fez o rompimento aqui para cima da região, né? Rompeu aqui, voltou, corrigiu com alguns candles, candle expressivo na compra, né? A gente faz a compra com stop e o alvo é esse range aqui para cima, tá? A gente duplica ele, a gente duplica esse range aqui para cima e ele é o alvo, tá? Tanto é que o alvo pegou no segundo candle, tá? Por isso que eu falei, pessoal, às vezes, o candle que voltar para fazer a correção, no caso, foi esse candle aqui, ó. Corrigiu, corrigiu. Esse candle aqui foi o que chegou mais próximo da nossa linha de suporte aqui, tá? Quando ele começa, o próximo candle abre e começa a vir testar aqui, eu já posso fazer a minha compra no rompimento dessa máxima aqui com stop na mínima. Mas o mais prudente, não é? Quando ele vem testar lá embaixo mesmo, se esse candle tivesse vindo testar exatamente aqui embaixo mesmo, não é? E já voltasse com um pouco de pavio, dessa forma, se ele viesse testar lá embaixo, voltasse fechando aqui com um pouco de pavio aqui, aí sim seria mais prudente eu fazer a compra rompendo a máxima dele no próximo candle, não é? Como ele não testou exatamente a nossa região de suporte lá, né, que era a região de resistência, eu compro no próximo candle, né? O próximo candle que fez o movimento de impulsão de novo foi esse candle aqui. Então eu compro a máxima dele, né? Um tick acima da máxima com stop na mínima e procuro o alvo da consolidação. Porém, o primeiro alvo da consolidação já estava aqui, não é? Mas ele fez uma nova correção e buscou outro alvo lá, né? Que aqui segue o fluxo. Eu sigo primeiro alvo é a duplicação desse range aqui para cima ou para baixo, e o próximo alvo também pode ser a duplicação do mesmo range para cima, tá? E assim segue, eu sigo buscando esse mesmo range até que ele mude a minha tendência, tá? E aqui, para quebra de linha, para quebra de movimento e quebra de tendência, não é quebra desse ciclo de alta, eu posso traçar aqui uma LTA, partindo desses fundos aqui, não é? E a partir do momento que há a quebra dessa linha aqui, eu já tenho a perca do meu movimento de alta, assim eu posso começar a caçar uma nova tendência, tá? Quando haver a quebra desse movimento, correção, eu começo a procurar nova tendência, tá? Então aqui foi consolidação, que é um padrão de candle neutro. Pode ser para cima ou para baixo, tanto faz o rompimento, a gente pega, tá? Próximo padrão, pessoal, que eu vou passar, é um padrão de continuação de movimento, tá? Chamado de bandeira. A gente tem um movimento expressivo de alta, tá? Aí o mercado ele começa a fazer topos e fundos descendentes, porém sem rompimento de fundo e correção. Assim a gente vai ter uma linha de tendência na parte de baixo e uma LTB. A partir do momento que o preço romper a nossa LTB e fizer correção, a gente faz as nossas compras seguindo os mesmos critérios das outras entradas, tá? Os mesmos padrões de entrada, tá? Se tiver a favor da nossa média de 20, melhor. Provavelmente a nossa média de 20 vai estar passando por aqui, tá? Da mesma forma para a queda, tá, pessoal? Tem o mercado fazendo o movimento de queda, começa a fazer um pequeno canalzinho aqui de alta, não é? E a partir do momento que há a quebra dessa nossa LTA aqui para baixo, a gente pega quando ele retornar para buscar um novo movimento,
tá? E aqui, pessoal, como eu disse, ele há rompimentos de fundo anterior sem continuidade, tá? Vem aqui um movimento de alta, aí ele me faz um fundo. Para continuar uma tendência de queda, o mais natural era ele fazer um topo mais baixo, romper aqui esse fundo, não é? Fazer uma correção e seguir rompendo o fundo, né? Só que o que acontece? Quando ele faz essas correções aqui, quando ele faz esse tipo de correção ali, não é? Após ele romper esse fundo, ó, ele tem um topo, ele rompe o fundo, tá? Eu tenho esse fundo aqui como fundo de referência para correção para movimento de queda. Só que quando ele volta para corrigir, ele volta acima do fundo, não é? Fazendo aqui um topo mais baixo e assim volta rompendo de novo. Aqui ele não rompe, ou às vezes rompe o fundo anterior, mas ele segue sem fazer a correção no rompimento do fundo, voltando acima. Aí aqui eu já tenho uma LTB, linha de tendência de baixa, e aqui também eu vou ter uma abaixo do preço. A partir do momento que ele faz esse rompimento aqui para cima, correção a gente pega na compra, tá? Da mesma forma para baixo, tá? Se ele faz aqui um movimento expressivo de queda, começa a fazer esse tipo de correção, tá? Quando ele faz o rompimento da nossa LTA, para baixo a gente pega na venda, beleza? Isso daqui é um padrão de continuidade de queda. E o alvo que a gente vai buscar, pessoal? O alvo é esse range aqui, tá? Do último topo que ele fez até o primeiro fundo que ele começou a fazer o nosso movimento de correção. A gente vai buscar esse range aqui a partir do movimento do rompimento para baixo, tá? É o nosso primeiro alvo. Tá? Da mesma forma para a compra, vou pegar esse range aqui a partir do rompimento para cima, beleza? Vamos procurar aqui alguma bandeirinha aqui para me mostrar para vocês, tá? Como eu disse, pessoal, tem que ser movimentos nítidos, tá? Tem que ser, tem que estar um movimento muito bem claro, muito bem desenhado para a gente estar pegando, beleza? Tá? Aqui poderia ser uma bandeirinha, né? Nesse range aqui, até que poderia ser, que ele veio aqui, ó. Movimento expressivo de alta, começou a corrigir, ó, faz rompimento de fundo, mas não rompe o fundo, mostrando uma tendência de baixa clara, não é? E a gente tem aqui uma LTB, ele faz o rompimento dessa LTB, corrige, né, e ele deveria buscar um movimento mais expressivo, porém o mercado estava meio lateral, né? O range que ele tinha que buscar era esse daqui para cima, a partir do rompimento, a partir daqui. Ele até buscou lá depois, né? Mas não foi um movimento muito claro, tá? Chegou próximo lá, mas ficou muito lateral isso daqui. Não é um movimento bem claro. Acredito que aqui seja uma bandeirinha até interessante. Fez aqui, ó, movimento de impulsão, tá? Fez uma breve correção aqui, marcando uma LTA. Temos aqui a nossa região de resistência, né? E o alvo que eu vou buscar é a duplicação desse range aqui para baixo, tá? Não tá uma bandeira tão clara, tão nítida assim, mas a partir do rompimento, né, buscou 100% do alvo. Tem aqui também da outra bandeirinha, correção, né? Teve aqui o movimento expressivo, movimento de queda, correção do preço. E aqui, pessoal, tem outra figura que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Aqui a gente tem um triângulo ascendente, porém pode se considerar como flâmulo. Também é um movimento de continuação a partir do momento que ele rompe para baixo, tá? Então, vou pegar esse exemplo aqui como uma flâmula. É o mesmo princípio básico da bandeira. A única diferença da bandeira para a flâmula é o seguinte: a bandeira a gente tem um movimento assim, ele faz correção em pequeno canal de alta, tá? Ou
para queda, faz o rompimento, faz correção e vem embora, tá? A flâmula é diferente. Ele vem, faz o movimento, ele faz, marca uma LTA, porém os topos seguem na mesma linha aqui, tá? E ele faz uma LTA. Quando faz o rompimento para baixo, correção, a gente pega esse range aqui, a gente pega para baixo, tá? Foi seguindo esse caso aqui, onde a gente teve uma pequena flâmula, tá? Ele marcou aqui região de resistência, movimento de queda, região de resistência, ficou fazendo aqui, ó, fundos mais altos, até que houve o rompimento dessa linha aqui, né, nesse candle. O próximo candle ele corrigiu e voltou rompendo de novo, a gente pega esse movimento aqui para baixo. Ver se eu encontro aqui uma bandeirinha de alta ou uma de baixa. Que pode se considerar uma bandeirinha também, onde a gente teve aqui, ó, a partir do último topo, tá, pessoal? Se eu tenho aqui, ó, candle positivo, tem um topo, né? E o candle negativo também, próximo dele, marca topo. Então, a partir desse topinho aqui, faço um movimento. Tenho aqui a minha linha de correção, minha linha de resistência, e eu vou buscar a duplicação desse range aqui para baixo. Essas figuras de continuação, pessoal, às vezes não aparecem tão nítidas, tá? Como em desenhos que a gente faz. Porém, com o tempo de tela, depois que vocês vão pegando mais intimidade com os gráficos e com os candles, fica mais simples de vocês estarem identificando esse tipo de movimento e esse tipo de figura, tá? Só estou trazendo aqui para que vocês percebam. Tá? Não encontrei nenhuma bandeira tão nítida como o desenho que eu fiz, né? Mas encontrei algumas bandeiras ali, principalmente de alta, como a tendência do mercado está macro de alta. Aqui, ó, dá para a gente considerar como bandeira. Teve um movimento de queda, né? Intenção na compra aqui, marcou para a gente uma linha de suporte, LTA, né? O mercado, a partir do momento que ele faz o rompimento dela, a gente duplica essa região para baixo. Aqui, ele buscou 100%. Né? Tanto é que aqui ele fez o rompimento do nosso fundo e no mesmo candle que rompeu a nossa bandeira para baixo, ele rompeu o fundo, né? Buscando ali 100% do alvo, sem fazer correção, tá, pessoal? Que ele não fez nenhuma correção, não fez nenhum pullback. Tá? Aqui a gente leva em consideração força do movimento, talvez, para pegar a entrada. Não vou ficar procurando muito aqui, senão vai tomar muito tempo, tá, pessoal? Já falei, consolidação, bandeira, OCOI, tá? Eu vou passar aqui agora. Triângulo simétrico, triângulo ascendente e triângulo descendente são os principais que eu gosto de estar operando. Durante as operações, vocês, conforme eu vou explicando, vocês vão vendo outras figuras que eu vou passando, tá? O próximo triângulo simétrico, pessoal, ele vai marcar para a gente uma LTB, tá? Vai ter uma LTB, vai marcar uma LTA e ele vai trabalhar dentro desse range, tá? Pode vir, independentemente da tendência que o mercado esteja antes, tá? Se era de alta ou se era de baixa, tá? O movimento que ele deve fazer é o mesmo, tá? Essa figura é uma figura neutra, tá, pessoal? Para o lado que ela romper, é para onde vai haver a continuação, tá? O range que eu vou buscar é o range de mastro, tá? Do interior dessa consolidação aqui.
mercado do trabalho aqui dentro, tá? Entre uma LTB e uma LTA. A partir do momento que ele faz o rompimento para baixo, né, faz o rompimento para baixo aqui da nossa LTA, faz correção e mostra nova impulsão, o range que eu vou buscar é do primeiro topo ao primeiro fundo a partir do rompimento para baixo, tá? Esse range aqui eu vou buscar. Se romper para baixo, eu vou buscar para baixo. Se romper para cima, eu vou buscar para cima, tá? Essa daqui é outra figura neutra, tá, pessoal? Tanto faz o lado do rompimento dela é o lado que a gente vai pegar, tá? Se o movimento estava vindo de baixa e rompeu para baixo, a gente pega para baixo. Se rompeu para cima, para cima. Ela pode ser tanto figura de reversão quanto de continuação. Figura neutra, do mesma forma que a consolidação. Tá? E a próxima, pessoal, já vou passar aqui, depois a gente procura. A outra é triângulo, essa daqui, triângulo simétrico, tá? Deixa eu desenhar aqui de novo. Tanto faz para o lado do rompimento. Essa daqui, figura neutra, não importa o lado do rompimento, tá? Triângulo simétrico. E o próximo tem triângulo ascendente, tá? Vocês anotem, desenhem, como eu falei, façam desenhos, coloquem do lado do computador de vocês, que vai facilitar. Triângulo simétrico, ele basicamente ele tem que ser o rompimento para cima, tá, pessoal? Pela teoria. Às vezes não acontece, não é? Não é como a teoria. Mas ele vai fazer para a gente. A gente vai ter um movimento de alta, onde ele vai marcar uma linha de resistência, né? Ele vai fazer aqui breves correções e vai ficar fazendo fundo mais alto. Assim, eu tenho um triângulo ascendente, tá? A partir do momento que ele faz o rompimento para cima, eu pego na correção buscando, né? Ele vai ter aqui uma LTA e ele vai fazer esse tipo de movimento aqui. A partir do momento que ele rompe para cima, eu vou buscar o range do último topo no último fundo que ele fez até entrar, começar a fazer o triângulo, eu vou buscar para cima esse range aqui, tá? Na teoria, pessoal, esse rompimento deve ser para cima, tá? Porque aqui, cada vez que ele vai fazendo fundos mais altos, a nossa região de resistência vai enfraquecendo, porque os compradores vão ficando cada vez mais próximo da onde tem vendedores e cada vez vão batendo mais forte, tá? Às vezes acontece dele fazer o rompimento para baixo, tá? Se fizer o rompimento para baixo, segue da mesma forma. O mesmo range que ele fez aqui dentro, a gente busca para baixo a partir do rompimento. Mas na teoria e o que mais acontece na prática é o rompimento para cima do triângulo ascendente. Triângulo descendente, da mesma forma, movimento expressivo para baixo, tá? Aqui ele marca para a gente uma região de suporte, né? Ele faz aqui breves correções e vem fazendo o topo cada vez mais baixo, né? Chegando mais próximo do rompimento aqui do nosso suporte. Quando ele rompe o suporte, na correção a gente pega buscando o mesmo range que ele chegou, né, que ele começou a fazer aqui, o nosso triângulo, o mesmo range que ele fez aqui, a gente duplica para baixo, é o alvo que a gente vai pegar, tá? Da mesma forma, caso ele rompa para cima, tá, pessoal? Na teoria, o rompimento é para baixo e o que mais acontece é o rompimento para baixo. Acontece casos de romper para cima. Se rompeu para cima, é a mesma coisa. A gente pega esse range aqui para cima. Essa daqui, porém, não são figuras neutras, digamos, neutras, que ela pode acontecer para é, troca de tendência, tá? Na maioria das vezes acontece aí para continuação da tendência, tá? Então, mas qualquer um dos lados que romper, a gente pega também, beleza? Deixa eu ver se eu encontro aqui no gráfico para mostrar para vocês algum triângulo simétrico, triângulo simétrico ou triângulo ascendente ou descendente.
que aqui dá para considerar como um triângulo simétrico. Deixa eu marcar para ver. Tá. Aqui não deu tão bonito um triângulo simétrico, não é, pessoal? Mas como eu disse, ele vai fazendo triângulo simétrico, vai fazendo topos descendentes e fundos ascendentes até que ele rompe para um lado. E eu tenho aqui, perdão, tenho aqui, ó, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais alto, topo um pouquinho mais baixo, fundo mais alto, topo um pouquinho mais baixo. A partir do rompimento de um desses lados aqui, vou buscar esse range aqui, tá? Vou buscar do primeiro topo no primeiro fundo, esse range aqui para cima ou para baixo. Como o rompimento aqui se deu para baixo, ele tem que duplicar esse movimento aqui para baixo, tá? Tanto é que acredito que pegou 100% do alvo aqui nesse triângulozinho simétrico aqui. 100% do alvo, tá? Aqui, pessoal, a gente deveria de levar em consideração, né, o movimento gráfico, tá? A força do rompimento. Porque aqui a gente tem fundo e aqui a gente tem fundo, tá? Temos aqui fundo, fundo mais alto. E aqui, pessoal, ele fez o rompimento do nosso fundo anterior, fez o rompimento do nosso fundo anterior, também já fazendo o rompimento da nossa linha de tendência lá, não é que é a linha de suporte do nosso triângulo. Ele fez o rompimento dos dois, não fez aqui a correção, né? Quando eu falo, ele rompe, ele faz o movimento de queda, faz correção para a gente pegar, não é? Aqui a gente leva em consideração a força com que ele rompeu, a gente já pode pegar aqui no rompimento, com o stop tem que estar acima do topo, tá, pessoal? E o último topo, onde teve intenção compradora e os vendedores dominaram, foi aqui nessa região. Então, o stop tem que estar acima desse último topinho aqui, dessa última região, tá? Mas aqui foi um belo triângulo simétrico. Muito bonito mesmo. Triângulo muito top. Como eu disse, né, a tendência aqui era de alta e ele reverteu para a tendência de queda. Poderia ter rompido para cima e dado continuidade, porém não rompeu, né? Triângulo simétrico. Ok. Vamos ver se a gente encontra um triângulo descendente ou ascendente. Acabei encontrando aqui a outra bandeirinha. Movimento de correção. Bandeirinha bem pequena. Movimento de impulsão aqui. Só não pegou 100% do alvo de primeiro. Ângulo descendente ou ascendente. Como eu disse, não são figuras, às vezes, tão simples de encontrar, né? Mas aqui pode levar em consideração que esse fundo, ele começa a fazer fundos mais altos, não é? Triângulo ascendente. Faz aqui topos na mesma linha. Topos na mesma linha, né? Quando ele rompe, a gente pega esse range aqui, do topo até o primeiro fundo, a gente duplica para cima, né? Ele buscou o alvo já no rompimento, né? Ele rompeu aqui e já foi direto, sem fazer nenhuma correção, já buscou o alvo direto aqui, né? Esse daqui, triângulozinho ascendente, já que ele vinha de uma tendência de baixa aqui para cima, não é? E aqui entrou dentro do movimento de triângulo e rompeu. Como eu disse, né, pessoal, algumas entradas a gente tem que, às vezes a gente pega sem confirmação, não é? Dependendo de como estava aqui, nessa região, né, a gente tem mesmo aqui, ó, a gente tem região de intenção vendedora, não é? Porém, aqui a gente identifica, o mercado ele estava o quê? Fazendo topos mais altos, não é? Fundos mais altos. Fundo, fundo mais alto, fundo mais alto. Como
a gente olha, a gente vai analisar como está aqui essa região com ordens, não é? No nosso livro visual. A partir do momento que a gente vê a quantidade de ordens, a gente pode posicionar a nossa compra aqui, esperando o estouro desse movimento, né? Como eu disse, às vezes ele busca o alvo muito rápido, né? Ou então a gente pode pegar também por um tempo gráfico menor, né? 1 minuto, por exemplo. Apenas 1 minuto, apenas nesse tipo de movimento, tá, pessoal? Se torna bem viável e bem interessante pullback no 1 minuto nesse tipo de rompimento. Olha, aqui tivemos um triângulo ascendente com rompimento para baixo, porém estava vindo de uma tendência de queda já, né? Topos na mesma linha, fez alguns fundos mais altos, tendência primária era de queda, tendência de queda, porém fez um rompimento aqui para baixo. Poderia levar em consideração ou como uma flama, mas o range, a gente busca esse range aqui, do topo até o fundo que ele começou a consolidar, a gente busca para baixo a partir do rompimento. Esse aqui ele até fez correção aqui, ó. É um dos que eu falei, né? O triângulo ele é ascendente, porém faz o rompimento às vezes para baixo ou para cima, né? Só que a gente leva em consideração também a nossa tendência principal. Tá? Não vou ficar caçando muito aqui, tá, pessoal? Como eu disse, façam um desenho, coloquem do lado da tela do computador e vocês vão olhando diariamente. Quando o mercado começar a formar coisas desse tipo, não é? Vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Passei aí. Oco, ocói, triângulo ascendente, descendente, simétrico, bandeiras. Acredito que esses são os principais para mim, tá, pessoal? É o que eu utilizo, tá? Vou passar também duas figuras de reversão, topo duplo e fundo duplo, né? Que a partir disso daí, como é? O mercado ele tem para a gente lá um ponto de pivô, região de resistência, alguma coisa. Ele vem fazendo o seu zigue-zague altista, não é? Chega naquela região, ele dá uma segurada. Ele volta, faz um fundo, bate lá novamente, não é? Fazendo um segundo topo na mesma linha, tá? Se for região de ponto de pivô ou uma região extrema aonde o estocástico dos 15 esteja sobrecomprado, eu posso fazer a minha venda já nesse segundo toque aqui, né, marcando uma região de topo, tá? Posso fazer a minha entrada aqui. Mas o mais prudente é eu aguardar o rompimento desse fundo, aguardar o rompimento desse fundo. Quando ele fizer o rompimento e fazer a correção, fazendo um topo mais baixo, eu vou procurar a duplicação desse range aqui para baixo a partir do rompimento, buscando isso como alvo. Da mesma forma, tá, pessoal? Para compra, tá? Tenho aqui a minha região de suporte, né? O mercado ele chega lá, bateu, segurou, voltou, fez um topo mais alto, tentou romper fundo, não conseguiu fazer o rompimento do fundo para continuar a tendência de baixa. Assim que ele voltar, rompendo o topo, fizer essa correção aqui, eu vou buscar esse range aqui para cima, tá? A partir desse ponto aqui, tá? Ótimas operações para reversão de tendência com o estocástico dos 15 minutos sobrevendido ou sobrecomprado. Aqui ele fez um fundo duplo aqui, tá? Porém não foi aquela maravilha. Tentou o rompimento do fundo, não conseguiu, né? Voltou aqui rompendo o topo, porém não fez aquela correção maravilhosa direto no nosso ponto, não é? E fez esse movimento aqui, ó. Não é essa aqui. Movimento de queda, fundo um.
topo, fundo 2. Fez o rompimento aqui, voltou lá dentro de novo, depois ele fez novo rompimento, mas marcou outro topo. Aqui ele fez a correção desse topo e fez o rompimento. E o range que a gente procura é esse range aqui, duplicando ele para cima. A partir do rompimento, buscou 100% do alvo lá. Isso em regiões, tá, pessoal? Ponto de pivô, como eu disse. Aqui teve um fundo duplo mais interessante. Tentativa de rompimento, marcou fundo duplo, né? Tenho aqui, ó, a minha região de topo. O mercado ele faz um rompimento lá para cima, né? Fez um rompimento. Tem aqui um breve candle de correção. E a partir do momento que foi anulada aquela correção, né, eu vou fazer o quê? Duplicar esse range aqui para cima e ele buscou 100% do alvo lá na primeira entrada. Voltou de novo para corrigir lá, mas buscou 100% do alvo já na primeira entrada. Tá? Isso daqui para fundo duplo. Topo duplo segue a mesma analogia, segue o mesmo princípio aí, porém é em região de topo, né? Por isso o nome topo duplo. Vai ser em regiões de resistência, tá? Pontos de pivô quando estiverem aqui em cima. Espero que tenha dado para entender aí, pessoal. Vou encerrar a aula aqui. As próximas figuras a gente vai passando aí durante o acompanhamento aí, durante o mercado aberto. Fica mais simples da gente estar procurando o entendimento, né? Então, obrigado aí, até a próxima aula.